E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Lucas do Clube dos Desenhos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje a gente já vai pra parte 2, a coloração do nosso Pantera Negra. E se você curte esse personagem incrível e tá ansioso pra saber como é que vai ficar, não esquece de deixar o seu like. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve e bora pro vídeo. Bom, então vamos iniciar a nossa coloração do Pantera Negra. Você vai perceber que não é tão complexo, a única coisa que você vai ter que tomar muita atenção na hora de fazer é justamente a intensidade que você coloca na hora de colorir o Pantera Negra, porque a gente vai utilizar basicamente o cinza para fazer quase que 90% do nosso desenho ou até mais. E a única variação vai ser com o preto, né? Então, primeiramente, a gente já vai começar ali delimitando as regiões de sombra do nosso Pantera Negra. E depois a gente vai vir com o preto já passando e diferenciando as partes que você vai fortalecer. A gente não vai apertar o cinza simplesmente para marcar a sombra e etc. A gente vai passar primeiro o preto porque a gente precisa dar a intensidade na cor. A gente não pode passar o cinza mais forte, porque a hora que a gente for mudar a intensidade na passada, você vai perceber a diferença entre onde estava preto, que é a sombra que a gente necessita, e onde foi o próprio cinza em si, só que um pouco mais apertado na folha ali, na intensidade mais rígida da passada de lápis, beleza? Depois disso, a gente vai utilizar uma variação de cinza, um cinza um pouco mais azulado. Eu não sei que cor é essa, só sei que tinha aqui no estojo do meu irmão, né? Tô utilizando os lápis de cor dele, que estava aqui jogado. E essa cor estava aqui. Se você sabe que cor é essa, já deixa no comentário aí, porque eu não faço a menor ideia. Mas essa coloração, se você não tiver ela na sua casa, provavelmente ela deve vir com os lápis de cor da Faber-Castell de 48. Mas se você não tiver, você pode utilizar o lápis de cor azul claro também, que vai dar certo. Só não aperta muito, deixa ele bem apontado ali e passa ele bem próximo do risco do desenho, tá? Para ele não aparecer muito, e aí você vem com ele um pouco mais fraco, puxando ele para próximo do branco da parte de luz, que aí ele vai ficar da mesma coloração. É que não tinha o lápis de cor azul claro aqui no estúdio dele, beleza? Então fica com o desenho aí, logo mais a gente volta e é nóis. Esse desenho, galera, ele não é um desenho tão complexo de se fazer, mas é um desenho que exige bastante, se você for perceber aí, das suas técnicas, né? Se você tá realmente utilizando a intensidade certa, se você tá conseguindo variar bastante as cores, a frequência de luz e etc, né? Mas em si é um desenho bem simples, não é um desenho que vai te exigir tanto a não ser a sua técnica, então te aconselho a fazer ele. Te aconselho muito a fazer ele na sua casa, pelo simples fato de que o exercício que você vai realizar
e vai se desenvolver através dessa arte, desse tipo de coloração, é difícil você encontrar em qualquer outra arte, a não ser num desenho preto e branco, mas geralmente no desenho preto e branco você não utiliza nem tantas variações assim. Então, para você treinar bastante luz, te aconselho você fazer ele na sua casa. Vai ser um pouquinho difícil, não vai ser tão simples assim, mas tenho certeza que você vai ter um ótimo resultado seguindo o passo a passo que você tá vendo no desenho, tá? Uma dica muito legal que você pode utilizar também, você pode perceber que algumas partes eu não colori, né? Essas partes que eu não colori, que são os feixes de luz, não os riscos do desenho dele, mas os feixes de luz na parte superior, na lateral, na parte no nariz dele tinha um risco, né? Eu não fiz nessa arte, né? Fui direto ao ponto. Mas o que você pode fazer para você talvez não errar? Você vai ver que algumas horas eu vou usar a borracha, mas para você talvez não errar, o que você pode fazer? Você pode pegar o seu lápis branco, antes de tudo, e passar nessas regiões. A cera do próprio lápis vai impedir com que uma outra coloração entre ali, entre uma cor e outra, e aí você vai ter aquele feixe ali intacto, né? Claro que talvez você vai passar por cima, vai ficar uma manchinha, mas aí a borracha de leve mesmo já vai conseguir deixar bem limpo o seu desenho para você manter o brilho, a luminosidade que ali no seu desenho pede mesmo. Então utilize essa técnica, é uma técnica muito boa, embora eu não tenha utilizado, tá aí para você, né? A hora que você for fazer esse desenho, replica e não esquece de pegar o lápis branco e já riscar nas partes aí, para não correr o risco de ficar utilizando muita borracha e errar, borrar e etc. E feito tudo isso, né? Essas partes de risco dele, do próprio desenho do Pantera Negra, a gente já vai utilizar a coloração roxo, prateado e o preto ali, né? O roxo é simplesmente para puxar um pouco do tom, né? Do tom mais escurecido, sem deixar simplesmente ou 100% preto, cinza, sem vida. Então geralmente eu utilizo junto com, quando tem muitas partes escuras, eu gosto de utilizar o violeta, né, que é o roxo. Gosto também de utilizar o vermelho violeta, né, que é o rosinha, que vocês vão ver no final, que eu vou passar. Gosto de utilizar o prata para assentar as cores, né, que é uma técnica que eu gosto de ver em todos os meus desenhos utilizando prata para sombra e etc. Mas nesse quesito eu não vou utilizar ele para sombra, eu vou utilizar ele para assentar a cor, como se fosse o lápis branco mesmo. Quando a gente passa para fazer a mixagem, eu utilizei o prata para fazer essa mixagem, porque se assemelha muito à cor.
e um pouco de preto para dar uma escurecida nos próprios riscos, né? Então, esse mix de cor que você vai utilizar não são muitas variações, né? Até mesmo para fazer a parte do olho eu utilizei ali aquele cinza meio azulado, como eu falei para vocês, sem muito segredo. Passei o cinza por fora, o cinza mesmo, e depois eu utilizei esse cinza mais azulado por dentro para fechar, para dar aquele brilho, aquele ar de olho com reflexo. E depois utilizei a borracha para deixar a marquinha do brilho do olho. Mas é aquilo que eu falei para você, utiliza o branco, é muito mais fácil do que utilizar a borracha. Se eu tivesse passado o lápis branco antes de começar a pintar com esse cinza azulado, eu não precisaria ter utilizado a borracha e teria ficado até talvez muito melhor do que ficou.
Galera, um detalhe que é legal ser ressaltado aqui é a questão de utilizar o roxo e o rosa, assim como eu disse, né, para destacar os pontos onde são pretos, né? Geralmente quando o desenho ele é totalmente escuro, a gente coloca aí um violeta mais voltado para o roxo e um violeta mais voltado para o rosa, justamente pelo fato de que você consegue demonstrar um pouco de aspecto de luminosidade no desenho, né? No vídeo ele não ficou tão aparente a questão do rosa, né? Mas eu utilizei bastante o rosa nas partes mais escuras, né? Você vai perceber onde eu passo o rosa, talvez não vai ficar tão marcado assim, mas no desenho em si ele fica bem destacado, tá? Não fica chocante, né? Não fica tão puxando toda a atenção para ele, pelo fato do desenho ser mais escuro, mas ele dá aquele destaque onde tem aquela luz que reflete no desenho. E como eu sempre digo, para abafar aquela luminosidade do seu desenho, usa o prata, porque ele não vai destacar e ele vai conseguir tirar toda a luminosidade que está demonstrando naquela região. E o nosso desenho chega ao final. Espero que você tenha gostado, que você consiga fazer ele na sua casa. É um pouquinho complicado, muitos detalhezinhos, muitas técnicazinhas aí na questão de forçar ou não forçar o lápis, mas eu tenho certeza que com bastante treino você vai ficar muito bom e vai conseguir fazer até melhor do que esse aí que você tá vendo na sua tela. Não esquece de deixar o seu like, se não tá inscrito no canal, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu, fui!